Olá, já estamos de volta ao vivo, agora no terceiro e último bloco, recebendo uma visita muito legal. Ela esteve com a gente chegou aqui à conclusão, rapidamente, chegamos à data do dia 3 de julho deste ano, poucos dias antes de uma viagem marcada para a África. Ela foi em missão e ela esteve justamente também acompanhada daqueles que estão novamente no programa de hoje. Eu estou recebendo a Janaína Defrem, que fez essa missão na África. Ela prometeu que voltaria, voltou, não ficou por lá. E ela prometeu que viria aqui ao programa. Estou com o missionário Jardel Nespolo. Um abraço. O cabelo continua o mesmo, a barba continua a mesma, tá igual. E a Damares Nespolo, que é missionária e esposa do Jardel. Eu vou aproveitar um pouco mais dela, tá? Depois eu converso um pouco com vocês, tá combinado? Até mesmo porque você ficou quanto tempo? Qual foi o país da África que você foi mesmo, querida? Bom dia. Bom dia, Chico. Tá nervosa Chico? de novo hoje? Mais Cara, ou tu foi menos. pra África, tu viu um monte de coisa, não ficou nervosa, tá nervosa no programa? Pois é, né? Como é que pode? Coisas, né? Então, eu fiquei em Nampula, em Aham. Moçambique, bem no norte, assim, de Moçambique, que Certo. fica em cima um pouco da África do Sul. Pode baixar um pouquinho o microfone, senão vai ficar na frente então do tá teu bom. belo rosto, daí não fica legal. A gente prefere ver o teu rosto. E Nampula, em Moçambique, é isso? Isso. Que é de língua portuguesa, não é isso? Sim, a língua oficial deles, em primeiro é o português, aí depois é Makua. Makua, que é a língua nativa. Isso, entre eles se conversam mais, né? Certo. Você aprendeu alguma coisa? Aprendi. Opa! Com certeza. A primeira coisa que a gente ensina para alguém quando vem nos visitar de um outro país é besteira, né? Te ensinaram besteira não, né? Não, então foi diferente lá, porque aqui no Brasil, quando o cara vem para cá, o cara ensina é porcaria mesmo. Tem uma foto sua já lá, a primeira foto, ela trouxe várias fotos, já vamos rapidinho para aproveitar o tempo que você vai estar aqui. A primeira foto é você lá na missão, é isso? Isso, aí foi um bairro que a gente fez, por exemplo, eles chamam de classe, né? Que a gente faz um trabalho com o pessoal da PEC, que era a alfabetização através da Bíblia. Então, ali foi uma semana que a gente fez com eles. Um povo que praticamente fala só Makua ali, então foi difícil um pouco pra gente fazer, mas aí a gente tinha um tradutor e foi bom até. Certo. E aí eles conseguiram aprender também algo sobre Deus. Já temos uma segunda foto, quem é essa moça? Essa moça é a Dorca. Ela foi uma das moças que ficou comigo, porque eu estava numa casa separada um pouco das casas das missionárias do local, e ela se dispôs a dormir, então, todas as noites comigo, para mim não ficar sozinha. É importante. Uma questão de segurança ou de companhia mesmo? De companhia. Companhia mesmo. E aí foi ela que me ensinou algumas coisas em Makua, músicas, e foi bem bacana. Aí é na missão? Isso, aí é naquela mesma localidade da primeira foto, que foi onde a gente fez a primeira classe. Foi onde eles ouviram, a maioria ouviu sobre Jesus a primeira vez, foi nessa semana aí. Essas crianças ficam na missão ou elas vão para a aula na missão? Então, na verdade, essas aí são já em outro lugar, né? Mas a maioria dessas crianças da primeira foto, elas moram perto e então, assim, a gente começou de segunda a sexta, todos os dias, à tarde, a gente tinha uma programação especial para elas, né? E aí esse grupo, ele não deixa elas desamparadas, assim, agora ouvi uma vez de Deus, ficou assim, a gente vai cuidar de vocês só nessa semana. Não, eles, uma vez por semana agora, eles vão até esse lugar e tem esse encontro com as crianças. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí você já... Aí futebol, já não, né? é futebol. Futebol? Eles amam jogar futebol. É mesmo? E jogam muito bem. Tu já jogava antes? Não. Já jogava aqui. Daí eu fui lá e É jogamos brasileira, junto. Neymar, vai jogar bem. Né? Perna de pau. Que bonita essa foto, hein? Linda, né? Olha só. Esse bebê foi muito lindo. A gente se deu muito bem. Legal, cara. Muito bonita essa foto. Deixa eu fazer uma pergunta. Eles têm alguma religião oficial local? E vou te fazer uma pergunta difícil depois, tá? Primeiro vocês têm alguma religião oficial? Eles, assim, a oficial, digamos, é o católico, né? O catolicismo. Do país? Sim, mas agora o que cresceu e o que está à frente é o muçulmano. O islamismo. Eu vi uma menina com um lenço lá, eu já percebi que o islamismo está muito forte realmente na África. Sim. Né? A gente já comentou aqui de como o islamismo está crescendo muito no mundo inteiro. Eu não vou fazer qualquer tipo de comentário sobre isso, até mesmo porque questão religiosa é uma questão de opção. Isso. Aí eu que te faço essa pergunta. A opção deles em ter você lá era realmente de ouvir sobre a religião católica, a religião que você foi pregar, é isso, né? Na verdade, foi mais porque essa missão, a MIAF, né? Missão para o interior da África, ela é uma missão
digamos, cristã que tem a base bíblica, ou seja, a doutrina em que ela crê na Trindade, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Certo. Então, a gente levou o que eles pediram. Então, por exemplo, a gente falava de Deus, Jesus, que é o Filho, e o Espírito Santo, que é Certo. o que Deus, o que Jesus deixou para habitar na gente como um consolador, né? Que nos dá o entendimento. Você sentiu alguma tensão? E quando você vem aqui para ser entrevistado, eu preciso fazer essas perguntas até mesmo para não perder esse papel de ser uma entrevista, né? Sim. Você sentiu alguma tensão religiosa nessa questão muçulmanos e católicos? Mais ou menos, porque, querendo ou não, na África, né? Então, desde, assim, a gente teve um preparo para isso. Então, claro, eu sabia que eu ia chegar lá e iria encontrar católicos, muçulmanos, iria encontrar também cristãos que têm a mesma fé que eu, mas seria diversas. Então, eu fui preparada para isso. E ao vir aqui, não foi algo assim, eu vou falar alguma coisa que talvez prejudique ao outro, porque eu respeito a religião do próximo. Então, creio que a gente tem um só Deus. Creio que existe isso, né? Fala. Se você me permite, né? Permite. Se eu entendi, a tua pergunta é se existe algum tipo de resistência já por parte dos islâmicos ou algum tipo de perseguição religiosa. Certo. Sim, existe. O trabalho evangelístico cristão é algo que incomoda. O radicalismo ele é presente, né? Sempre onde existe o islamismo, né? Não existe o islamismo moderado. Então, quando a Jana estava nos trabalhos com crianças, percebia-se assim um certo movimento. Haviam pessoas ali que estavam ouvindo e cuidando daquilo que elas estavam falando. Quando você fala não existe islamismo moderado, ele existe, né? Tá. Eles defendem muito a fé e a gente acabou começamos Sim. uma entrevista de uma coisa e vai acabar se transformando em outra, mas Tá. hoje há pesquisas que indicam que o islamismo é uma tendência muito grande, até Sim. mesmo de dominação religiosa no mundo, Sim. por dois grandes motivos. Uma questão de expansão de população demográfica, porque eles estão tendo muitos filhos e vão expandindo a religião. Sim. E uma outra Sim. questão é a própria fé. Sim. O muçulmano pratica muito a própria fé, Sim. coisa que nós, A coerência. católicos, não fizemos. Então, são esses motivos que levam a uma expansão grande do islamismo, né? Sim. A minha posição particular é de respeito a todas as religiões. Certo. Enquanto houver isso, haverá um equilíbrio na Terra. Quando você impõe algo, começa a ficar complicado. Com certeza. Né? Com certeza. Só a minha religião que presta, só aquilo que eu acredito que é o certo. Sim. Mas, enfim, eu já percebi que vocês praticam a questão de, ok, você tem uma fé, eu respeito a sua fé. Isso é importante. Sim. Ir ao encontro do ser humano. Talvez a pior forma de você ressaltar aquilo de bom que você tem a trazer é dizer o que o outro tem de ruim. E de fato, isso não é missão, isso não é evangelização, Não. né? Mas eu quis deixar claro que nesses espaços também, com relação aos radicais, entre os próprios islâmicos não existe uma grande resistência com relação a esses grupos, talvez até por um pouco de medo. Medo, Né? Eles acabam assustando. Isso. Mas é bom lembrar que nós já tivemos aí cristãos extremamente radicais, já se matou muito em nome de Deus. Com certeza. No próprio cristianismo, as cruzadas, etc. e tal. Sim. A relação, infelizmente, de atrito é muito antiga entre católicos e muçulmanos. Sim. O que é uma pena Sim. muito grande. Mas, pulando esta página, voltamos aqui à experiência dela. Né? A discussão religiosa em alto nível sempre é muito legal, cara. Sim. Eu acho muito proveitosa. Como foi para ti esses dias que você ficou lá? Houve a questão tua de evangelização, que foi a finalidade principal da tua ida, mas eu quero saber da tua experiência particular enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto brasileira, em um país diferente do teu. Nossa, foi uma experiência muito incrível, bem maravilhosa, assim. Principalmente em conhecer novas pessoas, né? Porque eu amo conhecer novas pessoas, eu amo conhecer outras culturas, conversar com pessoas, eu me encanto muito por isso. Então, assim, chegar lá, conhecer outras famílias, outra realidade, e deixar a minha cultura aqui. Porque quando a gente entra em outro campo, a gente tem que se adaptar ao campo, né? Não pode querer impor a nossa cultura. Certo. Então, isso foi algo que foi um desafio, mas Conhecer foi algo... e respeitar essa cultura Isso, nova. conhecer lá e experimentar o que eles têm para nos dar, né? Eu recebi aqui há alguns dias a Débora e o Tarles, que giraram o mundo em uma viagem de quase
300 e quase mais de 400 dias, e eles foram para a África e se apaixonaram na África. E aí a pergunta, pô, mas vocês não podiam se apaixonar pelas crianças do Brasil? Eu também acho uma pergunta muito pequena, porque criança é criança em qualquer parte do mundo, e a realidade lá os chocou muito por um detalhe muito grande. A maioria eram órfãos, eles tiveram no local, numa missão lá também, a maioria órfãos e aidéticos. Né? Não sei se essa realidade é a mesma lá em Moçambique. Sim. No microfone. Tá. Sim, a maioria eram órfãos, até porque lá as crianças, assim, de 0 a 10 anos, o nível de mortalidade, a gente fala, né? Que é muito alto, assim. Então, os pais não têm uma certa preocupação com eles. Assim, eles pensam, por que eu vou cuidar do meu filho se ele vai morrer logo? Você vai morrer mesmo? Você vai morrer. Então, por que eu vou investir no meu filho? Por que eu vou dar carinho pro meu filho se ele vai morrer logo? Então, quando chega alguém e chega, assim, já dando atenção para eles, isso é marcante para eles. É uma carência muito grande. Uma carência muito grande. Então, eles vêm, te abraçam, e se tu dá atenção para eles, eles não vão te largar. Então, se eles encontram realmente o amor em você, eles não vão te largar. Eles sempre querem estar com você. Então, quando vejo, porque a Prof. Jana tá chegando, assim, vai vir ver a gente. Então, eles, todo mundo berra, ficam muito felizes, porque não só comigo, mas assim com a equipe, né? Porque a equipe realmente estava dando valor, estava dando atenção para eles. Então, isso era muito marcante. O que você traz disso para a tua realidade aqui no Brasil agora? Então, eu penso assim, a minha visão aqui, que a gente tem muito e é muito confortável, assim, a gente está numa zona de conforto muito grande, né? Principalmente com as crianças, assim, porque aqui, querendo ou não, os pais dão atenção para os filhos. Aqui é muita valorização para os filhos, mas a grande né? maioria dão, né? Sim. Então, aqui os pais, por exemplo, se compram uma roupa, o exemplo de roupas, né? Compram umas roupas para eles, com certeza vão pensar no filho. A maioria tem o filho como o amor da vida deles, né? A maioria. Então, o que eu percebo. Então, isso foi totalmente diferente. Foi algo assim... Chocou muito. Assim, essa carência, essa maneira diferenciada de ver a criança lá. Isso, a gente até trabalhou isso assim nas igrejas, né? Porque, filhos são heranças de Deus. É Deus quem nos deu eles. Então, vamos cuidar, vamos valorizar. Então, isso foi assim, você for comprar... Eles usam muito capulana, tipo um tecido de vestido, né? Mulheres, se você compra uma capulana para o seu filho, para sua filha, né? Compre, se você compra para você, no caso. Compre para sua filha. É só a capulana que você trouxe? Não, isso aqui é um vestido. É teu daqui mesmo? Não, esse eu comprei lá também, adquiri lá. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro para o missionário. Sim. Outras jovens da nossa cidade irão fazer essa mesma experiência? Uma jovem de Imbuia já está na África. Você consegue lembrar, Jana, onde a Thaís está? A Thaís, ela está em Beira. Em Beira. Ela está em Beira, Em Beira, na África, também. Certo. E esse projeto continua, então? Esse projeto continua. Muito legal isso. O entrave, talvez, de mais jovens não irem à África, é o custo elevado. É muito alto, né? É muito alto. De que maneira a experiência dela será válida para a missão de vocês aqui? Eu vejo de 3 formas. A primeira é essa experiência da Jana em levar esperança a um povo esquecido, um povo marginalizado no sentido global, onde ela assume na sua pouca idade essa responsabilidade de ir ao encontro das suas necessidades. E por mais que muitas vezes ela mencione muito a palavra Deus, Jesus, mas nas mensagens da Jana, e aqui entra a segunda importância, a segunda coisa muito marcante, que a Jana desenvolveu uma preocupação do ser humano integral. Quando ela soube o que eles comiam, quando ela acompanhou o que vinha na cesta básica deles, ela mandou uma mensagem: olha, tentem, por favor, conseguir recursos para que eu compre algumas cestas básicas, pelo menos para ajudar o casal de missionários que tem me acolhido. Certo. Então, ela desenvolveu essa compreensão de que, além, talvez, das necessidades espirituais, religiosas... Tem a necessidade física. Existem as necessidades físicas e, como ela menciona as crianças, existem as necessidades emocionais. Então, você ir com o todo, ir ao encontro do ser humano integral. E a terceira, e talvez essa que pretendo sugá-la ao máximo em nossa comunidade, é percebermos como já somos abençoados.
Eu percebi isso dela agora, o quanto que nós temos. Certeza. A gente reclama, eu estava aqui reclamando antes, mas nós, apesar que Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina ainda é uma realidade diferenciada de regiões do próprio Brasil. Eu trabalho com pessoas já há mais de 10 anos. E aí, quando você se depara com situações assim, você passa a se perguntar o que é uma queixa? Ou o que justifica a minha queixa? Lucros não atingidos, metas não estabelecidos, a marca não é ainda a mais top. Isso tudo eu vejo faz parte, às vezes, de um povo que não se apercebe no contexto mundial. E isso tem me feito pensar, e nas pregações temos deixado bem claro isso. Sermos gratos, até mesmo por aquilo que o Senhor não me permite ter. Também é uma bênção, às vezes. É uma bênção. Está quase no finalzinho. Você trouxe aqui uma bandeira. Quem te deu essa bandeira aqui? Foi um grupo de adolescentes que eu trabalhava todos os domingos à tarde. Certo. Você pega lá, eu pego aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar mostrar para o pessoal em casa. Não, tem que levantar. Tem que levantar para o pessoal ver, para o pessoal poder ler o que está escrito lá. Eu vou ler por cima aqui. Pode deixar assim mesmo. Pode então deixar tá assim bom. que o Jonas já consegue. Quão formosos os pés do que anunciam a paz dos que anunciam coisas boas. Coxucuro, é isso? É, Coxucuro. Coxucuro. Vamos botar uma... Essa aqui é a bandeira, aqui essa parte aqui é a bandeira oficial. Isso, de Moçambique. Que me dá uma tristeza, porque tem um fuzil AK-47 na própria bandeira, gente. E tem muitos países africanos que têm a porcaria do AK-47, né, na sua própria bandeira. Eu vejo isso com uma tristeza muito grande, né, enquanto tiver uma arma de guerra, para defender os cambal. Isso aqui defende a violência e não coisas más. Enfim, legal. Vamos lá. Querida, finalzinho do programa, as tuas palavras de agradecimento. Quem você quer agradecer? Ainda bem que você lembrou. Eu até ia escrever na mão para não esquecer, que essa é uma parte muito importante, né? Primeiro, agradecer a Deus, porque vi somente a mão dele cuidando de cada detalhe dessa viagem, diante de aeroportos enormes, porque, querendo ou não, foi minha primeira experiência, né? E ele cuidou de tudo. Sempre teve pessoas que falavam a minha língua, porque eu não sei falar inglês, né? Então, Deus dá o caminho certo. Foi muito abençoado. E agradecer também a você, Chico, pela oportunidade de estar aqui, também, primeiramente, pedindo a colaboração e agora também agradecendo a isso, tendo essa oportunidade de falar da experiência. Agradecer também aos missionários, com certeza, né? Já foram muitos agradecidos, porque eles também foram os que levaram e também disporam a estar me ajudando nessa caminhada, dessa viagem. Agradecer também a todos que, de alguma forma, me ajudaram, tanto em oração como também financeiramente, com 2, 5, 10, 50, 100 reais ou até mais. E eu agradeço a todos realmente, porque foi com a colaboração mútua, porque essa viagem só foi possível com a ajuda de todos esses muitas pessoas que me ajudaram. Então, sou grata realmente de coração por essa experiência que eu levei com certeza cada pessoa comigo, cada brasileiro, né? Lá, e eles amam os brasileiros, então o pessoal até falou, Jana, não esquece de mandar saudação para a galera de lá da gente. O pessoal está assim pelo Facebook, depois eles vão assistir lá. Alô, povo, lá como é lá da cidade mesmo? Nampula. Nampula, alô, povo de Nampula, um grande beijo. Que você leve isso para a sua vida, o nosso tempo infelizmente acabou. Agradeço a tua presença, parabéns pela sua história e que isso seja motivo de transformação tua e das pessoas que te cercam aqui no Brasil. Aos missionários também, muito obrigado pela presença de vocês, sempre é muito bom recebê-los aqui. Bem, gente, às vezes a gente tem que viajar para longe para perceber o que está errado aqui dentro mesmo, né? Eu volto amanhã, quinta-feira, 7 de setembro. Até lá. Tchau.